Tem quem diga que promessa é dívida. Eu sou desses, acho que quem promete tem que cumprir, né? Senão não tem por que prometer. E daí é o seguinte, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com representantes de centrais sindicais hoje e ressaltou que brigará com o Congresso Nacional pela reformulação do imposto de renda. Nas palavras do mandatário, é necessário mudar a lógica da atual tributação e diminuir para o pobre e aumentar para o rico. Abre aspas. Nesse país, quem paga imposto de renda de verdade é quem tem o lerite de pagamento, porque é descontado no pagamento e a gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que o pobre que ganha R$3.000 por mês, proporcionalmente paga mais do que alguém que ganha R$100.000 por mês, explicou. O chefe do Executivo Federal pediu o apoio da população e disse que será necessário uma comoção da população brasileira para convencer os congressistas a aprovarem a medida. Abre aspas novamente. A gente não ganha isso se não houver a mobilização do povo brasileiro para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda, completou. A proposta do presidente é de isentar os trabalhadores que recebem até R$5.000 por mês. No evento, Lula também falou sobre o salário mínimo e informou que os Ministérios do Trabalho e da Previdência terão 45 dias para apresentarem uma política de valorização do mínimo com um reajuste acima da inflação. Abre aspas, para finalizar, o salário tem que crescer de acordo com o crescimento da economia, pontuou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E daí, na verdade, o que eu queria ver aqui, eu queria começar agora com o Gilmar, chama a atenção essa questão do imposto de renda, até R$5.000 essa isenção, porque fala que dá, promete, daí depois fala que não dá, daí depois fala que vai brigar, daí em que pé que a gente fica, Gilmar? Eu acho que precisa ser resolvido, até porque não houve o reajuste da tabela do imposto de renda. E tem muita gente comentando, olha, o governo acabou de assumir e já está cobrando o imposto de renda de quem ganha um salário e meio, que não é verdade, não houve a correção necessária nesses últimos anos. Há uma necessidade, sim, de fazer uma verificação para que a gente sabe que é importante o empresariado, as pessoas que têm muita renda, elas têm outras formas que são beneficiadas. Um grande industrial, um grande empresário, ele tem sempre as fórmulas de até legais, inclusive, de não se pagar tanto imposto, mas o assalariado realmente vem descontado na fonte. Então, primeiro, ele precisa resolver esse problema de que quem está com um salário e meio vai pagar imposto de renda. Eu acho que isso precisa ser resolvido. Sabemos que hoje já começou a tabela para ser pago aquele auxílio do governo de R$600 já nesse mês de fevereiro. Em março já começa a ser pago também R$150 por criança de 0 a 6 anos. Há, por parte, neste momento do governo, uma atenção para esses reajustes. Mas é algo que precisa fazer sim, porque o assalariado não tem como fugir. Vem descontado em folha de pagamento. Rogério Calazans. Eu acho que o governo já começa recuando com relação às suas propostas, né? Essa é uma das principais propostas aí com efeito imediato que mexe com a vida da maioria absoluta das pessoas no Brasil. É uma necessidade, tem sim que isentar o imposto de renda quem ganha até R$5.000 e o governo tem condições para isso. Precisa fazer aí as medidas necessárias, a gestão, cortar gastos, que não é algo que esse governo especialmente seja muito afeto, né? Cortar gastos. Precisa fazer gestão mais dura. Por quê? Porque quando você libera a população, deixa de cobrar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000, o povo vai consumir mais. Consumindo mais é mais produção, é mais indústria funcionando, é mais consumo, mais dinheiro circulando, mais empregos sendo gerados e, consequentemente, mais dinheiro voltando para o governo. O problema é que o governo consome muito antecipadamente, né? Ele gasta o dinheiro que ele não recebeu ainda. Então, precisa fazer cortes mais duros e essa foi uma proposta fundamental debatida na campanha que precisaria ser encaminhada agora, conforme foi dito pelo atual presidente. O Edivaldo, sua vez. O Calazans falando, parece o Lula falando. Porque ele falou exatamente isso, né? Que com mais dinheiro, né, você precisa fazer o dinheiro circular. Mas, Vitor, não é o primeiro presidente que fala em mexer. Né, Bolsonaro também falou. Todos falaram, Fernando Henrique falou, e não conseguiram mexer. O Lula sabe que ele tem restrição do próprio partido, porque ele estaria fazendo uma renúncia aí em torno de 60, 70 bilhões de reais,
economistas dentro do partido que tocam o governo são contrários, sabe que vai ter uma resistência enorme no Congresso com relação a isso. Há movimentos organizados, os empresários, por exemplo, acabaram de afastar o Josué Gomes, né, que é o presidente ainda da Fiesp, mas há um movimento lá, em função da posição dele, né, que levou junto a Fiesp, de apoio ao Lula. Então, existe uma organização muito grande de resistência a essas medidas. Mas o discurso Lula é muito convergente com a história dele, né? Ele vai tentar de todos os meios, né, aplicar essa redução da tabela do imposto de renda, fundamental para fazer o dinheiro circular. Se você empodera uma classe mais baixa, ela gasta mais. A gente já viu essa experiência no primeiro governo do Lula. Funcionou, há controvérsias, há contradições nesse discurso. Mas a verdade é que as pessoas chegaram a viver melhor. Andavam de avião, havia... Obviamente você vai criando um passivo, né? Isso cria dívida. Mas o governo, como o próprio Calazans falou, tem muito dinheiro. Se ele enxugar a máquina um pouco, dá para garantir às pessoas condições melhores de vida, né? As pessoas querem comer picanha, né? Você pode até ser uma retórica, só um esforço gramatical, mas é uma forma de dizer às pessoas que você pode comer melhor, você pode viajar de avião, você pode no final do ano ir para a praia com a tua família, comprar uma roupinha para os filhos e comer uma pipoca no cinema. E acho que esse é o grande objetivo. E isso não tem a ver com ideologia, com partidos, tem a ver com verdade de um povo, né? Depende se o PT está lá ou não. O que as pessoas querem é viver bem, ter qualidade de vida, ter um pouquinho de dinheiro no bolso. Esse governo, eu sempre digo que eu defendo o governo e nunca partidos. Governos comprometidos com uma agenda social, sempre particularmente independente de quem está lá. O que nós devemos defender é o governo. E pautas que atendam esse princípio de igualdade, de isonomia, de buscar um pouco, tirar um pouco quem tem mais e dar um pouco para quem tem menos. E não nesse conceito socialista, de comunista, não em absoluto. Com margem legal, com ampla discussão com a sociedade, com o Congresso, que necessariamente passa pelo Congresso. E vamos esperar que, de fato, isso aconteça. Hoje foram mais de 500 sindicatos reunidos lá. Eles sabem que precisa construir essa ideia e não vai ser fácil, né? E vamos sempre torcer para que as coisas transcorram dentro da normalidade, né? Sem briga, e que seja discutido, seja transparente, seja um debate absolutamente dentro da normalidade que a gente prega, democracia sempre, Vitor. Ô, Calazans, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa frase aqui, bem rapidinho, tá? Que já estamos encerrando o programa, né? Mas essa frase aqui me chamou a atenção. O salário tem que crescer de acordo com o crescimento da economia. Admite Lula o crescimento da economia do governo passado nessa frase ou conta com o crescimento apesar dos gastos exacerbados que a gente teve que fazer para o orçamento desse ano? Eu acho que os dois, né? Acho que ele conta com um gasto exagerado, mas também admite o crescimento, porque efetivamente aconteceu. Apesar de todas as dificuldades, né? Realmente a vida ficou mais difícil do ponto de vista da sustentação econômica, mas isso não é um fenômeno brasileiro, né? Aliás, a inflação no Brasil é menor que a inflação no Reino Unido, por exemplo. Então, eu acho que existe um reconhecimento, sim. Gilmar, rapidinho. Olha, na verdade, a gente tem a informação que parece que esse ano o aluguel vai ser reajustado, referente ao ano passado, quase 16%. E eu gostaria de colocar bem rapidinho, Vitor, sobre aquilo que a gente estava discutindo sobre os 25% da educação. Tem uma lei, um projeto de lei complementar aí de 121/07 do deputado Severiano Alves, do PDT da Bahia, que exclui os gastos com profissionais de educação da limitação de despesas com o pessoal prevista aí na lei de responsabilidade fiscal. Ele precisa avançar com esse projeto. Edivaldo Magro. Essa é a equação que vai ter que fechar, né? Se aumentar salários, tem uma economia mais dinâmica. Deve haver medidas, essa reforma tributária vai caminhar. Se havia proposto durante a campanha uma anti-reforma trabalhista, já se recuaram com relação a isso. O ministro do Trabalho disse que isso vai ser feito de forma muito pontual, muito ponderada e é muito importante. Houve avanços importantes nessa relação trabalhista. Então, eu acho que não pode assim, ceifar tudo de uma vez, é uma ampla discussão. Há pontos que precisam ser discutidos. Essa questão, por exemplo, dos motoboy, né, que essa relação é precária. Então, esse governo tem assim, uma série de desafios dentro da proposta social. E ela tem que caminhar junto com a agenda política, com a agenda econômica, né? E aí
é aquele pacto, né? Precisa ser feito um pacto social e econômico novamente, porque senão a gente vai ficar na eterna discussão. Viu? Eu tô torcendo, eu tô querendo ver a tal da reforma tributária, que para mim isso aí é cabeça de bacalhau. Todo mundo fala, 40 anos circula o primeiro projeto, há 40 anos. Se não tiver reforma estrutural do Estado, é impossível reforma tributária. Esquece, não vai sair. Sim, eu também acho. Mas assim, estão falando, né? Você ouve, né? Por isso que eu digo, é cabeça de bacalhau. Sempre ouvi falar, mas nunca vi uma cabeça de bacalhau. Tem que resgatar o projeto de emenda. Vou deixar polêmica aqui, não dá tempo de debater. O Gilmar não vai poder bater em mim, nem o Edivaldo. Porque tem que resgatar a PEC que foi apresentada pelo Guedes lá no Congresso de Reforma Estrutural do Estado.